Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou Para seguindo. Jesus, uma linda salva de palmas. Amigos, bem-vindos aqui a essa comunhão de fé. Você que está em casa, bem-vindo também. Vamos agora abrir o coração para poder entender aquilo que a palavra de Deus diz, que é uma lição preciosíssima para nós, para que nós possamos assumir em nome de Jesus a nossa posição no Filho de Deus e assim sermos abençoados. Não importa quem você seja, o seu problema, importa só uma coisa: se você der ouvido ao que Deus vai falar, você vai aprender. E eu estou com 2 estudos. Já comecei desde o programa de segunda-feira, que é sobre Abraão tendo a visão de 3 anjos, que tem muita informação para nós. Quase que cada frasezinha ali é uma mensagem grande. E depois eu comecei no culto anterior o Salmo 84, que não deu para terminar não, mas que reunião abençoada. Então vamos preparar, porque hoje é dia de comunhão e nós vamos ser abençoados. Vamos voltar ao Salmo 84. Esse salmo, quando eu era novo, na minha cidade, tinha um cidadão que tinha uma escola de datilografia, aquele tempo existia isso, e eu fui fazer datilografia. E ele era pastor presbiteriano, e ele colocou lá um quadro, mas como eu amei esse versículo, vou só ler o versículo para você. Foi, Deus, que coisa linda. Eu depois passei a olhar isso na Bíblia. Eu tinha ali meus 11 anos de idade, mais ou menos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Não é o Deus morto não, hein, pessoal? Eu gostava dessa aqui, ó. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Até o pardal encontrou, quanto mais o homem encontrará. Aí a mensagem agora não tem nada a ver com o que nós lemos. É o que eu estava dando no culto anterior, que eu vou dar uma pincelada aqui para você entender e vou entrar onde eu quero entrar, aqui nesse salmo. O salmista assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Habitar na casa de Deus não é trazer a sua mochila, seu colchonete, sei lá mais o que, a sua barraca, e ficar aqui na casa de Deus, não, aqui no templo. Não, é na palavra de Deus. Às vezes a pessoa está aqui sempre aqui, mas quer nem saber do que Deus disse e não está habitando em Deus. É muito importante porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Olha, na hora que você está no Senhor, habitando na palavra dele, e ela em você, você vai pedir o que quiser, mas preste atenção nesse fato. O próprio Espírito de Deus vai fazer você entender o que você deve pedir. Qual é a vontade de Deus para você. Aí, sabendo o que é a vontade, você pede, reivindica, determina, e naquele momento muda-se completamente a sua história. Então temos que estar habitando na casa de Deus. Vamos ler o versículo de novo aqui. Bem-aventurados, bem-sucedidos os que habitam em tua casa, que vivem na palavra. Estão na rua, trabalhando, em casa, em qualquer lugar, e vem uma tentação. Quero saber disso não. Você está habitando na palavra de Deus, porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. O cristão, entre aspas, dá. Mas ele dança na maionese, enche-se de coisa errada, e depois de Deus, por que o Senhor não me abençoa? Tem que se limpar primeiro para Deus abençoar. Então, na hora que você está na palavra, você está habitando na casa de Deus. Vem uma inspiração. Oh, meu Deus, vou determinar agora. E hoje de manhã eu estava trabalhando, 5 da manhã,
orando, preparando a mensagem. Deus falou uma coisa tão linda que eu não posso dizer para você, que é pessoal em relação ao de Deus. E eu abençoei em nome de Jesus. Pai, e levantei, amarrei o diabo e mandei só tirar a mão. E você também vai ser abençoado, que é a obra de Deus. Bom, voltando aqui agora. Bem-aventurados que habitam na tua casa. Aí, ponto e vírgula, parou esse entendimento. Louvar-te-ão continuamente. Como é que eu sei que eu estou habitando na casa de Deus? Você sempre está sentindo de louvar a Deus. Você tem prazer, você tem alegria. Quando você não habita na casa de Deus, meu irmão, está todo mundo aqui, aleluia, aleluia, você está assim, ó. Você não sente, você não está na casa de Deus. Na casa de Deus tem aquela comunicação de Deus com você, você com Deus. Você está no meio da rua, está dentro do ônibus. Eu lembro quando eu era rapaz, eu andando de ônibus, eu tinha uma maneira, às vezes, de orar 1 hora. Não importava o congestionamento que fosse. Eu segurava a coisa assim no ferro do ônibus, sempre ficava em pé, dava lugar para qualquer pessoa, preferia ficar em pé. E ficava assim, ó, orando aqui bem baixinho. Em vez de ficar pensando em pecado e outras coisas, eu estava querendo Deus na minha vida, lutando para Deus me dar a vida. E sentado, eu preferia na janela, que eu fingia que estava dormindo, né? Eu tinha loja, eu vinha fazer compra aqui em São Paulo, saía do Rio, sempre pegava 4 horas da manhã, para chegar aqui 9 e pouco da manhã. Mas porque o ônibus vinha vazio. Eu podia vir à noite, chegar de manhã cedo, né? Aí o pessoal veio mais na frente, eu ficava perto do banheiro lá. 5 horas e pouco, lá, falando as línguas. Então, quando vinha alguém para o banheiro, eu saía. Meu irmão, é gostoso. Começa a falar com Deus, buscar Deus. Você pega uma presença de Deus. Olha, você simplesmente só vê porta aberta. Eu tinha uma firma de vender de porta a porta. Uma vez eu estava em Diodoro, no Rio, a senhora disse assim, moço, não vale não, acabar de soltar a padaria. Eu falei, não tem problema não, deixa para lá. Eu vivia sempre com Deus, e eu sabia que eles respeitavam, como respeita hoje, o cristão verdadeiro. Aí eu estava passando num prédio que o pastor Jaime conhece muito lá, e aí estavam dividindo dinheiro assim. O pessoal, dá licença, aleluia, glória, glória. Esse crente é louco. Nunca me tomaram um centavo, nunca me importunaram, não tinha nada com a vida dele, mas ainda dava, cantava um hino, glória, glória é o melhor, que todo mundo conhecia, né? Mas cantavam os outros ali, e ele puxava a perna assim para eu passar, dá licença, obrigado, hein, meu. Quando você anda com Deus, você não vê nem perigo, pessoal. Se as coisas estão acontecendo ruim para você, eu acho que você está precisando de habitar na casa de Deus. O versículo seguinte, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Isso aqui é muito importante. Quando Deus nos criou, Ele diz que nos conheceu quando éramos uma massa informe. E Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele olha, já sabe, tudo que eu vou acontecer comigo até o último segundo, com você. E Ele nos deu uma força. A pior besteira que uma pessoa faz é não colocar a força dele em Deus. Ela vai ser aprimorada, fortalecida, robustecida. Ela vai estar prontinha para ser usada a hora que necessitar. E a força de Deus, então, com a sua força, há um intercâmbio ali. Vai fazer você feliz, bem-sucedido, bem-aventurado. A pessoa, o homem, que é sentido genérico, cuja força está em ti. Está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Os seus caminhos estão todos planos, ou você tem montanhazinha, tem vale, tem missionário? Então a sua força não está em Deus. Quando a sua força está em Deus, meu irmão, as coisas acontecem normalmente. Você passa pela vida como se não houvesse gente que quer fazer convite para prostituição, que quer lhe passar a perna, que quer lhe roubar. Você é uma pessoa que onde entra as portas estão abertas, porque os seus caminhos, as suas forças estão em Deus e os seus caminhos estão aplanados. As pessoas não têm assim aquela antipatia para com você, a menos que você seja um pouquinho habilhudo. Seja na sua, fala direitinho, converse com as pessoas, espere e você vai ver que Deus vai lhe abençoar.
Eu contei um dia aqui, eu cristão, e o pessoal falando de um certo local, que eu não vou contar para vocês, e não é lugar bom não. Eu passei por lá. Meu irmão, eu não esqueci até hoje. Um rapaz devia ter uns 25 anos, forte, não sei se era homem mesmo, se era anjo de Deus. Ele disse, ei, você vem cá. Eu falei, pois não, vai embora. Obrigado. Deus só falou. Não sei até hoje, não falou com ninguém, não cismou com ninguém, mas comigo ele cismou, e eu não podia estar naquele lugar. Coisa boa. Põe a sua força em Deus, os seus caminhos vão ser aplanados. E quando aí você, inadvertidamente, alguém vai chegar. Eu fiquei impressionado do jeito que ele falou. Passe muitos rapazes e tal ali, vem cá. E eu fui, pois não, senhor, vai embora para casa. Obrigado. Vamos dizer, obrigado, Jesus. Continuando aqui agora. Isso já vimos. Agora, matéria não. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. O vale de Baca é o seguinte. Quando ia para Jerusalém, tinha que passar por esse vale. É um vale árido de pedras. Não era coisa boa. Dá sofrimento. A Baca significa árido. Também alguém traduz como vale de choro. Mas não é choro da pessoa, não. É que lá tinha aquelas plantas do bálsamo, as balsameiras, que produziam, choravam, e aí davam um cheiro gostoso. Então, é aquele vale do choro que as plantas ficam chorando. Mas passando por esse vale árido, ele faz dele uma fonte. Aí você pode pôr na sua vida. Em qualquer lugar que você entra, a empresa está falindo, e você arranjou um emprego, não vá. Não, se Deus abrir a porta, eu vou. E até o patrão pode falar, você não está vendo notícia? Eu vim aqui como missionário de Deus. Se o senhor quiser, Deus vai mudar essa situação aqui. Deus me colocou aqui para mudar. Você entrou numa família para mudar a situação da família. Você entrou numa igreja que é cheio de fofoqueiros. Espiritualmente você vai levando, ajudando o pastor, sem falar nada. Em pouco tempo, acabou aquele ramo maligno que está ali destruindo a casa de Deus. O seu exemplo é assim, você passando pelo vale de Baca, lá da aridez, você faz dele uma fonte, mas uma fonte tão grande que vai chover naquele vale árido. Diz assim, a chuva também enche os tanques. Pode guardar, porque é muita coisa que Deus vai lhe usar. Agora, quando eu vou entrar, talvez você já esteja nele. Você tem problema na família, no trabalho, na vizinhança, e não é para você ter problema. Nós somos solucionadores e não causadores ou pessoas que permitem que os problemas existem. É obra maligna? Meu irmão, uma oração muda qualquer situação. E Deus vai lhe dar essa bênção. Versículo 7. Como é que você vai? Vão indo de força em força. Tem pessoa que está indo de fraqueza em fraqueza. Missionário, eu estou desmoronando. Eu estou desmanchando, eu estou sofrendo. Não. A cada dia temos que ser melhores. A força física pode estar diminuindo, que com a idade diminui, mas a espiritual não. A capacidade em Deus, ela aumenta a cada dia, mas aumenta tanto que até ajuda a física. Temos que ser praticantes da palavra. Esses vão de glória, de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante a Deus. Você não vem à igreja para visitar, para dar show de roupa, para satisfazer o marido, satisfazer a esposa. Você vem à igreja para se apresentar diante de Deus. Do ser que pode lhe mudar, que quer lhe mudar e que vai lhe mudar. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por essa palavra, esse entendimento. Deus, nós precisamos colocar a nossa força em Ti. Se nós fizermos isso, nós vamos caminhar de força em força, e não de fracasso e derrota em derrota, em fracasso. Pai, nós queremos ser úteis em Tuas mãos, e aí seremos para os nossos familiares, para a vizinhança, para a sociedade.
Deus, alguém tem que fazer a diferença. E o Senhor nos chamou, não é que nós estamos querendo, nos oferecendo. Estamos atendendo ao teu convite. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Bruna, olha, vem cá, irmã. A capixaba veio aqui, pessoal, de vez em quando ela aparece. Isso viaja o mundo todo. Eu falo com o Davi, com o meu canete de cachorro doido, mas que deixou um pedacinho para ela. Você tem viajado muito, Bruna? Tenho bastante, graças a Deus. Se o presidente Michel quiser saber como é que anda o Brasil, só dar um telefonema. De norte a sul, leste a oeste, você está sempre por aí falando de Deus, cantando o amor de Deus, é bom demais, né? Poder dar a minha vida, desde bem novinha, né? Tá aí servindo ao Senhor Jesus por todo o Brasil, uma bênção, uma honra. E aquele hino do nome de Jesus? Esse nome tem poder. Esse nome tem poder, ele é uma bênção, o Brasil inteiro está cantando e entendendo que esse nome é poderoso, é um nome que está acima de todo o nome do nosso Senhor Jesus, e nós podemos falar em nome dele, pode falar. Porque ele disse que em nome dele nós faríamos coisas muito grandes, até maiores do que Jesus fez. Eu acho que você está na congregação que mais canta essa música aqui. Vamos cantar com alegria, pessoal? Vamos aplaudir a Jesus? Cante com toda a sua fé e creia que o nome de Jesus, ele é maior do que tudo. Há poder em nome, há poder para curar e libertar. Há poder em nome, há poder para nos ajudar. Só há um santo nome que acaba com a dor que consome.
Obrigado, irmã. Esse nome tem poder para fazer a justiça em você. Não esqueça dessa frase, que ela é muito importante. Nós estamos vendo aqui em Gênesis, hoje não tenho tempo, eu gastei mais tempo na primeira mensagem, mas é que Deus queria que nós tivéssemos aquele entendimento. E ainda tem mais coisa a falar lá, não sei quando vou falar. Aqui no Gênesis 18, nós temos o Abraão vendo 3 anjos. Eu quero só chamar a atenção para você de um fato. Eu vou lendo e talvez explique um pouquinho, mas vai chegar um momento que eu vou falar para você e você vai estudar comigo. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalares de Manre. O que aconteceu depois? Porque Abraão não era circuncidado. Ninguém da casa dele era circuncidado. Ele tinha um filho com a escrava, Agar. Ainda não tinha o Isaac. E o Ismael não era, o Abraão não era, o servo dele não era. Isso aí estava impedindo a bênção de Deus. Ele entendeu quando Deus fez a obra no coração dele, e ele então passou pela circuncisão em todo mundo. Aí depois, então apareceu-lhe o Senhor. Se tem algo na sua vida que tem que ser tirado, e você sabe, é uma besta fera que está guardado dentro de você, como do faraó tinha. Você precisa se libertar disso, que está impedindo Deus abençoar. É uma mentira escondida, é um engano, é uma tapiação. E você está orando, mas Deus não pode, ele está amarrado ali com as mãos, e se você tem que tirar. Aí aconteceu... O Senhor, então, veja bem, apareceu-lhe o Senhor. Não foi um anjo só, não. Eram 3 anjos. Nos cavalares de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Mas ele estava ali em espírito, não estava só fugindo do calor, não. Porque diz aqui que ele levantou os olhos e olhou. E aí ele viu que ninguém mais via. É preciso levantar os olhos para você entender na palavra o que mais precisa ser feito. E eis 3 varões estavam em pé diante a ele, e vendo-os, estavam assim à distância, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Ele sentiu 3 varões, mas não eram varões, ele sentiu que era a visitação de Deus. Correu, e o que ele fez? Inclinou-se e disse: meu Senhor, falando para o maior deles, que era o Senhor Jesus, antes de ter deixado os céus e ter se encarnado. Se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Deus se revelou a você, não quer passar, você tem que segurá-lo, porque ele está nas suas mãos. Como Jacó segurou o anjo a noite toda, lutou, e depois perguntou: qual é o teu nome? Quem está perguntando pelo meu nome? Ele é o maravilhoso, ele é o Senhor, então está na sua mão. Aí o Abraão falou algumas coisas que ainda temos que estudar isso aqui, o significado. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessas árvores, falando para o anjo. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Esse pão é simbolizado, era símbolo da fé que nós temos que ter para o poder de Deus fortalecer na obra que está fazendo em nós. Nós temos uma participação grande. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Então sabia o que eles estavam fazendo ali. E disseram: assim faze como tem dito. É verdade, você está sendo dirigido por Deus. É bom quando Deus nos dirige numa oração, num conselho. Quando você sabe que atingiu, mudou a situação. Naquele momento, Deus acabou de fazer a obra. Aí o que ocorreu depois disso aqui? E Abraão, primeiro ele saiu correndo aos anjos. Não fica com passo normal de gente, não. Aquele passo é ressabiado, não sei se é, se não é, se vai ser. Não, se Deus está ali, você pode correr, que Deus está dando a vitória. Vai buscar o que é seu. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara, atento, e disse-lhe: o que eu quero falar? Amassa depressa, não devagar. Tudo com ele tinha que ser rápido ali. Tudo é rápido nas coisas de Deus. 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Agora é que eu quero conversar. Você já pensou se Sara fosse uma pessoa rixosa? Você nem me deu bom dia, você não vai apresentar os seus amigos? Você não tem jeito, né? Você conhece esses homens? Eu vou fazer agora bolos para ele. Para quê? Tem pessoa que faz isso.
E às vezes você até recusa alguma coisa na casa da pessoa, que você já sentiu uma conversa não amigável lá na cozinha, lá em algum lugar, aí você dá até uma desculpa. Só que o anjo sabia de tudo, o Senhor sabe de tudo. Faze depressa, e ela fez. A Bíblia diz que ela chamava Abraão de Senhor. Mas por que isso? Porque ela sabia que ele era um servo de Deus. Tem que respeitar a pessoa que é serva, que realmente busca Deus. E quando ele disse, Sara, faz depressa aí, pega a treme de farinha, faz uns bolos aí, porque eu tenho umas visitas ali. E ela não discutiu e foi fazer. E o que ocorreu mais agora aqui? E correu Abraão às vacas. O homem estava com pressa. Meu irmão, quando você sabe a vontade de Deus, seja apressado. Você sabe que Deus quer curar, você vai, ora, consagra, busca, porque Deus vai lhe dar vitória. Pode demorar 4 meses, igual aconteceu com os meus olhos. Aliás, essa semana eu fui fazer a prova de exame para tocar a carteira de motorista. E foi o mesmo médico há 3 anos, estava lá. Ele chegou assim, você tem problema com os olhos? Não, com os olhos não. Você tem problema para perto ou longe? Há 3 anos. Eu falei, não, senhor, nenhum dos dois. Então senta aqui. Vamos tirar isso ali. Parabéns, né? Cheguei lá agora, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que estão? Eu falei, estou bem. Você está usando óculos para perto? Eu falei, não, nada. Senta aí. Lê a linha 4. Pode levantar. Glória a Deus. Ele que fez a obra aos 20 anos. E fez para durar. E dura. A porta que ele fecha, ninguém abre. Mas a minha voltou. Uma coisa é o que Deus fala, uma coisa que aparentemente é verdade. Essa você recusa. O que Deus faz nunca mais volta. É o demônio que volta. Com o mal parecido e você acha que a obra de Deus não foi para sempre. Jesus disse ao demônio, sai dele e nunca mais tornes a ele. Quando mandar embora, use essa palavra e creia. Foi embora, não volta. Mas se ele entrar, não entra, a porta está fechada, você fechou a porta em nome de Jesus, ninguém abre. Voltando aqui agora, correu Abraão às vacas e tomou uma vitela terríboa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. O rapaz pega correndo, hein? É rápido, vamos fazer a coisa. E tem que ser dessa maneira. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante dele. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E Abraão estava ali em pé, pronto para fazer o que fosse necessário. Fique em pé diante de Deus, meu irmão. Aqui não é aqui agora, não. O em pé significa, você fica preparado. Você tem uma missão, parece que não está dando certo. Não sente. Não se entregue os pontos. Você orou. Fique firme, confiante em Deus, sem abrir mão do seu direito. Não, Deus, eu estou em pé diante de Ti. E eles comeram um bolo, depois deu outra bênção, que não tem tempo para falar aqui hoje, mas essa que Deus mandou. Principalmente a da Sara. A Sara fez o que o Abraão pediu. Depressa, faça para mim 3 medidas de farinha, faz bolos aí, que eu preciso colocar lá. E ela fez. Curva a cabeça e fecha os olhos. Pai, queremos ser bem-sucedidos. A nossa força tem que estar em Ti, mas não podemos ser preguiçosos, nem insolentes, ó Deus, nem discutidores. Pai, permita-nos entender a Tua palavra. Cada um que está me ouvindo agora, Pai, veio ao mundo com um propósito. E o inimigo quer cancelar esse propósito. Mas Deus, nós é que cancelamos o propósito do inimigo agora. E nós amarramos esse mal. E eu digo, o espírito do engano, saia dessa pessoa. Pai, a Tua força, Pai. Nós colocamos a nossa em Ti e a nossa força está misturada com a Tua. E nós vamos de força em força. Deus, tem batalha quase ganha aqui. Tem batalha que ainda não se iniciou. O inimigo investiu. Está fazendo a destruição. Mas nós estamos agora, em nome de Jesus, prontos para jogar por terra. E fazemos isso agora. Porque em nome de Jesus eu paraliso
toda obra infernal na sua vida, eu repreendo toda doença, eu repreendo toda tentação, eu repreendo toda coisa ruim que tem lhe perturbado. Está tudo amarrado agora. E diante de Deus eu digo: mal, sai e não volte mais, em nome de Jesus. E você diz amém. Obrigado, Jesus. Vamos agora, antes de falar para a novela Vida Real, deixa eu avisar o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Segunda-feira, dia 20, eu vou estar com vocês aí, 9 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, 7 da noite, na Avenida Calógeras, 2121. Venham, que vai ser muito lindo o que Deus vai fazer. Vai ser completo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, em nome de Jesus. Agora vamos à novela da Vida Real. Tinha um salão, assim, ó, trabalhava bastante, tipo, começava às 7h30 da manhã e às 11 horas da noite. E tinha um movimento bom, tinha uma clientela boa. E daqui um pouco eu fui começando a perder. Eu perdi tudo. Eu tinha mais de 10 mil reais na rua e estava endividada em todos os bancos. Depois ela fechou, aí ela perdeu tudo. Eu pensei até em me matar. Eu estava muito ruim. E eu fui perdendo a força, sabe? Eu estava muito fraca. Cheguei a pesar 42 quilos. Depressão no fundo do poço. E ela ficou cheia de dívida, perdeu tudo mesmo. Ela ficou doente, ela não tinha mais vontade de sair. Eu passei muita humilhação, aquelas pessoas que iam no salão, tudo assim, alta sociedade, tudo poder aquisitivo alto, assim, ó, quando eu quebrei, eles passaram a me olhar com outros olhos. Já no final, quando eu estava com tudo praticamente assim, perdido mesmo, uma pessoa me falou de Jesus. Daisy começa a congregar em outra denominação, mas logo conhece a Igreja da Graça. Ela busca na palavra de Deus a força para sair daquela situação. Eu comecei a patrocinar. E nesse meio tempo eu fiquei sempre patrocinando e nas lutas. Eu disse, eu vou recuperar o meu salão. Ela tinha uma fidelidade com Deus, assim. E ela começou a crer que ela podia. Nesta época, Daisy se muda para o sítio da família e coloca a casa em que morava para alugar. No momento que eu fiquei no sítio, eu comecei a ser fiel na obra, com dízimos, ofertas, patrocínio. Eu fiz todas as campanhas de segunda-feira, sem faltar nenhuma. Fazia todo o Josué, levanta-te, me dá bom ânimo. Daí ela contou que estava melhorando, que se sentia melhor, até a saúde dela melhorou e com o tempo reconquistando as coisas. A Bíblia foi o meu maior socorro, né? Eu dobrava o joelho e pedia para Deus me confirmar se eu podia abrir o salão de novo, sabe? 5 anos de luta, de oração, da palavra, assim, ó. Eu queria voltar para a cidade, recuperar os clientes do salão e coisas impossíveis aconteceram. Foi realmente ali que ela teve que usar a fé. Após 5 anos de busca na palavra de Deus, Daisy sente no coração de reabrir o salão e pede amparo ao Senhor. Eu fui determinada acreditando em Jesus, acreditando que Ele ia à frente. Eu sempre dizia, vai na minha frente, fecha os negócios. E eu fui atrás da sala. O aluguel que eles queriam foi baixado pela metade do preço, o valor que eu pago ali. Em 15 dias eu estava com o salão montado. No momento que eu fui abrir o salão, as pessoas diziam assim, ó, não vai dar, tem muito salão. Primeiro mês eu já tirei para aluguel, já tirei a metade para os produtos. Eu fiz a prazo e fui contando com os clientes sem ter os clientes. Não deu 3 meses, assim, tava bombando já. Os clientes que eu atendia na época estavam em outros salões, veio todo mundo assim, ó, vinham me abraçar. Dizia, ai, que bom que tu voltou. Voltou a minha clientela toda. Um ano que ela conseguiu reabrir o novo salão dela, ela reconquistou todos os clientes dela. Ela é muito corajosa, tem muita fé. E ela vai, ela dobra o joelho, ela pega a Bíblia dela, ela pega uma palavra e ela determina. E assim, às vezes, no mesmo dia ou no outro dia, ela já está lá na igreja dando testemunho. Eu consegui concluir as dívidas, eu consegui ter paz no coração. Eu não tenho dúvidas que Jesus está comigo. O que ela aprendeu? Que a fidelidade dela dá poder para ela mudar as coisas. Glória a Deus, mais uma vida que aprendeu. Agora, irmãos,
Antes de conhecer Jesus, como as reações são diferentes. Quando ela perdeu tudo, pensou até em se matar, por causa de dívida. A dívida existe, vamos trabalhar para pagar. Tem gente que começa um problema, uma crise, vende a casa que construiu com muito sacrifício, abandona a família, faz tudo. Seja a luta qual for, coloque a sua força em Deus, porque aí a sua força vai mesclar com a do Senhor e você vai começar a ir de força em força. E com a força do Senhor, você vence qualquer batalha. Hoje é dia de tomar essa decisão. Agora deixa eu falar sobre o nosso patrocínio. Nós estamos felizes com o que Deus está fazendo, é muita coisa. Eu estava semana passada reunido com a diretoria de um dos grandes bancos do Brasil e quando eu mostrei para eles os países que nós estamos atingindo, o número de pessoas, o cidadão disse, o quê? Você tem isso na Rússia? Eu falei, tem, está aqui. Olha, Deus existe mesmo, porque é só Ele para dar isso. Pois é, Deus está fazendo a obra lá. E de vez em quando nós temos que contar para você, nós temos pessoas aqui no Brasil e fora do país, da Rússia, está todo mundo aqui, que atende o telefone na hora, o programa passa lá, as pessoas ligam, nós temos telefone em Moscou, mas pela internet atende aqui. E fala com eles a mesma coisa e são abençoados. Tem outros que estavam falando comigo, missionário, a gente fica até 3, 4 da manhã atendendo o pessoal lá de onde está em guerra. Pessoal com desespero, contando e como tem maravilhas acontecendo. Meu irmãozinho, nós estamos fazendo um trabalho grande. Você que é patrocinador, nem pense em parar. Nós estamos precisando da sua fidelidade, porque assumimos compromisso. E se você quiser cair durante a caminhada, Deus vai levantar outro. Mas por que não você? Mas Ele quer levantar outro. Levante para a gente abrir mais frentes ainda. E estamos precisando e vamos conseguir em nome de Jesus. Se você não depositou, nós estamos precisando, vai ao banco, Banco Bradesco, em qualquer agência, dirige seu caixa eletrônico, pela internet. A nossa conta do Bradesco, a nossa conta está na agência 3378-2. Em qualquer agência diz, quero fazer o depósito para a agência 3378-2 e a nossa conta é 29.315-meia dúzia. 29.315-meia dúzia. Banco do Brasil, a agência é 0101-501-01-5 e a conta 62.120-X. Você pode fazer isso, eu peço que você faça, não deixe atrasar, vamos cumprir a palavra de Deus. E se você não é patrocinador ainda, os irmãos vão passar oferecendo, ou se Deus está falando, inscreva a sua empresa, faça um voto, mas voto, aquele voto que realmente você vai cumprir porque Ele falou o seu coração. E você vai agarrar essa palavra e vai preparar lá o bolo, a vitela, vai preparar o que for necessário, espiritualmente falando, para que a obra seja feita. Preencha aqui agora o nome e endereço, destaca, último dia do mês eu passo as 24 horas em consagração e vou orar por você. E o que ficar na sua mão para o seu banco e depositar em qualquer agência do Bradesco. E como é que eu faço, missionário? Eu que estou em casa, telefona para nós ou vai no site ongrace.com, você pode escrever ali, ou no Facebook Missionário Soares. Nosso telefone do Rio, 0 prestadora 21 21 41 3510, 2141 3510. Há também o de São Paulo, que é 0 prestadora 11 3181 9022, 3181 9022. E vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, o que nós devemos fazer para nos manter salvos todos os dias? Isso aí é uma preocupação bastante linda, porque Jesus falou o seguinte, e deu a resposta já para você. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não importa se você caminhou 50 anos com Jesus, você caiu, é mais ou menos como na lei. O cidadão criou família, nunca fez nada errado. Um dia deu um na cabeça, aí pegou lá, atirou nas pessoas, matou, foi para a cadeia. Mas, poxa, ele era um benemérito, mas agora fez um crime. Então, você tem que perseverar até o fim, para ser salvo. Segunda pergunta. Missionário, em Provérbios, capítulo 21, versículo 9, a Bíblia diz
que melhor é morar no canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Sabemos o que é uma casa ampla e o que é uma mulher rixosa, mas o que significa essas águas furtadas? Pois é, né? Cada coisa que a Bíblia diz. Na engenharia é o seguinte, tem um telhado aqui, um telhado. E aqui tem tipo uma calha, eles falam que aquilo é água furtada. Mas aí não tem problema. Diz alguém que a casa é cheia de goteiras. Porque uma mulher rixosa é terrível, seja com trabalho. Ou um homem rixoso também é problema, né? Vice-versa, uma pessoa rixosa é terrível, né? Fala de todo mundo, olha. E aí atrapalha, é chato. Então é melhor estar cheio de goteira, que não é brincadeira, né? Você põe um vaso aqui, põe um vaso ali, não sei lá mais o que você põe. E quando acorda está todo molhado, porque a chuva caiu em cima de você. Não é bom. Eu não sei qual é essa casa furtada, qual que diz. Se é a primeira ali ou se é essa outra, como alguém diz. Agora o bom mesmo é andar na presença de Deus, é colocar a força em Deus, porque aí você resolve a situação. E glória a Deus por isso. Vamos agora falar com Dona Eliana. Dona Eliana, filme do mês, como é que é o título? Missionário, filme do mês de junho, todo mês tem um filme novo, se chama Prisioneiras Nunca Mais, um filme que eu assisti, muito bom, que vai nos despertar para essa dura realidade que é o tráfico de meninas, mas também mostra que Deus pode tudo, até mesmo nessas situações tão difíceis. A senhora já sabe qual vai ser o filme do mês que vem, Dona Eliana? Eu já sei, inclusive eu já assisti o trailer que é maravilhoso, se chama A Procura da Liberdade. Eu não vou falar com a senhora não, que eu já assisti há 3 meses. Eu não vou contar para a senhora não, só vai ter que assistir. E se a senhora não assistir, eu vou fazer umas perguntas, só vai tropeçar. A senhora assista com atenção. Tá. É muito bonito o filme. Esse filme desse mês é bom, o do mês que vem, então, deveria estar no cinema. Porque de tão bom que é um filme que... Daqui a pouquinho eu conto aí, não vou contar agora não. Bom, o shopping está aqui do lado, depois você vai ali falar com a Dona Eliana. Quem quiser tirar retrato com a Bruna, olhe, você sabe que essa menina é muito rica, né, pessoal? A Bruna é formada em música e na França tem um aeroporto que é dela, é o aeroporto de Orly. Você já esteve nesse aeroporto, Bruna? Não, mas já esteve lá? Não, ainda não. Ainda tem voo internacional e tudo. Era o mais antigo. Depois fizeram esse novo lá. Pois tem que ir, né? Já que é meu. Fala com o Patrick. Fala com o Patrick. Patrick, vai lá tomar posse do meu aeroporto lá. Então, tudo bem. Depois ela vai estar ali, você tira retrato com ela. E no Rio, o Shopping do Povo é do lado da igreja. Tem tudo em Madureira, em Campos da Entrada da igreja. Qualquer lugar você acessa pelo site. A letra S com a palavra povo, povo, juntos.com.br. E telefone do Rio, 2141-5100, 2141-5100, 0 prestadora 21. São Paulo, 0 prestadora 11, 3181-8038, 3181-8038. E vamos agora abrir o coração. Missionário, eu me envolvi com um homem casado que tinha uma família e agora tudo isso se desfez por conta do nosso envolvimento. Eu me sinto culpada, pois destruí uma família mesmo conhecendo a palavra de Deus. Ele está separado da mulher e quer construir uma nova vida comigo, mas como começar algo que já inicio de forma errada? Peço sempre a Deus misericórdia, pois não consigo me arrepender do que fiz, porque eu ainda gosto dele. Não estou mais indo à igreja, não consigo nem sentir a presença de Deus em meu coração. Estou desesperada e sem saber o que fazer. Você tem que se arrepender e cortar. Falar, não, você pertence a outra, Deus abençoe, volta para lá. E não se faz isso nunca, principalmente quem conhece a palavra de Deus, que é muito sério, é um pecado consciente, em que você quis o resultado e dividiu. Que coisa triste, suja, mas se você se arrepender, Deus lhe limpa e tem uma pessoa que realmente vai fazer a mudança na sua vida. Esse negócio eu ainda gosto dele, não quer dizer que você nasceu para ele e para você não. Isso chama paixão. E o dia que passar, você vai até ter raiva de você. Como agora você já está caindo na real. Mas ainda falta cair mesmo para tirar tudo isso do coração
e você ser a pessoa de quem Deus preparou para que você fosse. Vai que vai ser bom para você. Vamos agora ver o Momento Nossa TV, por favor. 2008, que eu peguei a Nossa TV e continuo com ela, porque é uma bênção de Deus. A mensagem de Deus vem muito mais dentro da Nossa TV do que na Bandeirante. A outra tem horário de assistir, que é 9 da noite. Né? A Nossa TV, nós temos o dia todo para assistir a Nossa TV. Muitas vezes a gente vem em casa aqui e fica assistindo, ou mesmo a família, que ainda não é todo convertido, mas a palavra sempre está vindo, uma hora vai martelando e a palavra entra, né? Essa é a vantagem da Nossa TV em casa. Quem tem ela em casa tem a bênção em casa. E tem o canal 9, que eu gosto muito dele, o 4 e o Arrit, que é um canal 1. Se é bênção para mim, é bênção para você, é bênção para ele, é bênção para todos, né? Então, se Deus me abençoou dessa maneira, eu creio que vai abençoar muita gente. Está vendendo na Nossa TV. Quem não tem Nossa TV, meu irmão, está perdendo. O que pode fazer? Gasta em outras coisas e nós fazemos um preço 1/3 mais barato que os outros. É só 1/3 que os outros cobram. E nós temos aqui 11 canais evangélicos que fazem toda a diferença. O total são 60. E a nossa imagem, o som é o melhor do mercado aí. Tem canais digitais. Como é que eu faço para assinar? Hoje você preenche aqui, mas não está valendo ainda. Isso aqui, eles vão telefonar para você num dia, ou 2 ou 3. Aí se você falar assim, eles instalam. E a família precisa, você precisa estar exposto à palavra de Deus 24 horas por dia, na hora que você quiser. Como é que eu faço para poder me inscrever? Pelo site Nossa TV, a palavra é junta, né? nossatv.tv.br, nossatv.tv.br. Ligando para o Rio, 3265-5000, ou para São Paulo. O Rio é 0 prestadora 21, São Paulo é 0 prestadora 11, é o 3181-7027. 3181-7027. Deixa eu orar agora para quem está em casa e isso é para você também. Senhor, eu venho diante de Ti agradecer, porque Deus, a Tua palavra está nos construindo e nós estamos vendo o Senhor operar. Acabamos, ó Deus, agora de ouvir uma palavra bonita, mas Deus, a letra mata, tem que ter o poder, a unção, e o Senhor já nos deu unção. Tem gente que está precisando de uma cura, de uma libertação. Pai, eu uno a minha fé com a fé de todo esse povo. Eu agora repreendo a fonte desse sofrimento, da angústia, da tristeza, da perturbação. E eu digo agora, solta essa vida, vai embora, em nome de Jesus Cristo. E você diz, obrigado, Jesus. E amém. Agora vamos ficar em pé em nome de Jesus, pessoal. Só vou ler para você uma palavra que eu quero que todo mundo ore hoje. Nós vamos ter a Santa Ceia e 1 Coríntios 11, 23 em diante. Eu quero que você lê de pé que nós vamos orar aqui agora. O apóstolo Paulo falando disse o seguinte... Porque, 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe, o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pai, eu oro agora para que toda pessoa que se colocou de pé fisicamente esteja de pé diante de Ti. Hoje é um dia que nós precisamos da Tua ajuda. Queremos participar do corpo e do sangue, para termos parte com Jesus. Estarmos nele e ele em nós.
E aí vamos produzir frutos. Mas muitos, ó Deus, têm escorregado em pecados, de pensamentos, outros de palavras e outros de atos. E se sentem indignos e que, na verdade, estamos separados quando erramos. Mas, Deus, nós confessamos agora e a pessoa está confessando. E a Tua palavra diz, se confessarmos, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois, Pai, agora eu peço que o Senhor receba essa pessoa agora. Deus, que o Senhor atenda essa pessoa que está orando e esse que ainda não é salvo, que está dizendo, eu aceito a Jesus como Salvador agora. Receba essa pessoa para ela ser salva. Pai, está agora abençoado todo aquele que está confessando o pecado e está aceitando Jesus. E aquela pessoa que está com problema na coluna, parece que a coluna está rachada, Pai. Ela sente isso. É um problema sério, ó Deus, na vértebra, eu não sei, no disco. Ó Deus, cura essa pessoa agora. Durante essa Santa Ceia eu quero cura, eu quero libertação para a Tua glória e amém. Para ficar melhor, senta que eles vão distribuir. Se você não for participar, deixa passar. E quando todo mundo tiver, aí eu ponho você de pé para a gente participar. Eu precisava dessa oração ser feita de pé diante do Senhor. E foi, e Deus respondeu. O missionário cantor vai cantar, Cristo já nos preparou, uma jaca nos comprou. O pregador fica falando com você. Os irmãos podem começar a servir, mas não come e não beba, espere a bênção. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem, faminto, tua alma saciar. O manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem, faminto. Vem, faminto, tua alma saciar. Vem cear, o mestre está chamando. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem, faminto, a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem, faminto, a Jesus, vem cear. Alguém que vai participar, falta o pão? Ou falta o vinho? Se falta, levanta a mão, pão ou vinho. Nós vamos então nos preparar, se coloque de pé. Primeiro vai ser o pão. Você pode pegar o pão e já colocá-lo na sua mão. E o copinho pode pôr o do vinho dentro, é possível, dentro dele, você fica com a mão livre. Primeiro é o pão. Jesus, no último dia, pegou o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele não mente. Aquele pão que ele deu era o corpo dele. Nós vamos orar e esse será o corpo do Senhor. E ele falou, fazer isto em memória.
Foi nesse corpo que Deus colocou, nas feridas que foram feitas nele, as nossas doenças. Esse seu mal, tem o nome que tiver, você tem direito de ser curado. Então levante o pão para o céu. Pai, levantamos o pão e agradecemos pelo corpo santo de Jesus, que permitiu que os chicotes fizessem feridas. Os cravos também fizeram, a lança fez. Pai, nessas feridas, as nossas doenças foram colocadas, as nossas fraquezas. O sistema imunológico, ó Deus, não tem que ficar desorientado mais. Pai, o nosso corpo não tem que produzir açúcar em excesso, ou falta dele. A pressão não tem que ficar alta ou baixa. Os índices de colesterol, triglicídios e outros tem que ser normais. Pai, em nome de Jesus, normaliza. Nós vamos comer, ó Pai, em memória do corpo que foi ferido. Se alguém, ó Deus, está com mal grande, tem que ser curado, ou mal pequeno. Deus, os triglicerídeos têm que se normalizarem. O colesterol bom, ruim, ureia, a falta de metais, essa pessoa que está com uma demência porque faltou alguma coisa, qualquer que seja. Ó Pai, obrigado. Faça esse pão ser o corpo de Cristo. Nós vamos comer dele agora, em o nome de Jesus. Podem comer todos. Pai, para estarmos em Cristo, além de comer o pão, temos que beber o sangue. E o vinho, o suco da videira, tipifica esse sangue. Pai, nós queremos a cura para nossas fraquezas. Nós queremos a libertação da depressão, da angústia, do pavor, da aflição, do tormento. Queremos, ó Deus, a Tua presença em nós. Senhor, eu te peço, faça esse vinho o seu sangue de Cristo. Oh, nós queremos comunhão. Em nome de Jesus eu peço essa bênção. E neste nome eu digo a todos, bebei do sangue do Filho de Deus agora. Simbolicamente, em nome de Cristo. Pode beber. Aleluia. Oh Pai, Deus, nós te adoramos.